Ora, bem-vindos a mais uma conversa sobre aves. Temos aqui então o Gonçalo Elias mais uma vez para nos falar desta vez sobre o chapim azul. Chapim azul tem aqui mais uma daquelas aves, tem aqui uma questão taxonómica também para esclarecer. Antigamente conhecido como parvos ceruleus, entretanto passou a ser conhecido como cianistas ceruleus. Olá Zé, é verdade, cá estamos para mais uma conversa. Antes de passar às questões taxonómicas, eu gostava também de contar a história de como é que esta espécie entra para a minha lista. É muito engraçado porque eu tinha já contado anteriormente que eu abri a minha lista na Torre da Gadanha durante uns dias em que estava mais a fazer astronomia, em dezembro de 87. Registrei 3 espécies, depois houve um hiato de 3 meses, depois casualmente vi um pintacilgo, num domingo fui à Rábida, e depois na quinta-feira seguinte registrei a andorinha em Lisboa. Só que depois, nessa altura, a minha lista já estava com 5 espécies, e eu aqui pensei, eu vou, mas é para o campo procurar aves. E então, no sábado seguinte, que foi no dia 19 de março, eu pela primeira vez, atenção, que isto é um momento histórico, pela primeira vez vou fazer uma saída expressamente para ver aves. Sem ser como eu tio era diferente. Mas assim, por minha iniciativa foi a primeira vez que eu fui ver aves. E Foi então, uma estreia, então. Foi uma estreia, exatamente. Foi uma estreia. Porque até aqui tinham sido observações assim penduradas noutras situações quaisquer. E então, para onde é que eu vou? Para a Torre da Gadanha, pois com certeza. Era o sítio que eu conhecia e tinha feito boas observações, era aí que tinha aberto a minha lista, então lá me meteu no barco para o Barreiro e depois meto-me no comboio para Beja para ir até à Torre da Gadanha. Só que desta vez, em vez de ir lá ver estrelas, vou lá para ver aves. E portanto, era um sítio que eu conhecia, era um sítio sossegado, assim no meio do campo, era um sítio acessível de comboio, que na altura para mim era importante porque eu não tinha carro. E então, quando chega à Torre da Gadanha, começa a repetir o percurso que tinha feito em dezembro, que era andar pela velha linha do ramal de Montemor. E é nesse percurso, que aquilo vai assim pelo meio de uns campos, tem alguns cedreiros e tal, que me aparece a primeira espécie nova, que é um chapim azul, precisamente. Portanto, o chapim azul, eu vou buscá-lo à Torre da Gadanha, que era o sítio onde eu tinha visto o chapim real, é já a minha segunda espécie de chapim e era uma espécie que eu também nunca tinha ouvido falar. Tal como o chapim real eu também não tinha ouvido falar. Que eu referi que houve algumas espécies que eu já conhecia com o meu tio, mas as aves que eu tinha visto com o meu tio eram sobretudo ou aquáticas ou aves de bichos abertos. Eu acho que nós nunca tínhamos estado assim a fazer observação em meio florestal. Tudo que era assim bicho mais florestal, para mim foi um bocadinho novidade. E então é assim que eu chego ao chapim azul. E nesse dia, na Torre da Gadanha, eu vi mais espécies novas, mas isso fica para os episódios seguintes. Fica para as próximas. Exato. Seja como for, quando o viste nessa altura, ele ainda era um parvo ceruleus. Exatamente. E agora aqui chegamos à questão taxonómica. Era o parvo ceruleus, aliás, os chapins eram quase todos do género parvos, eles ainda hoje são da família Paridae, portanto, os parídeos, mas foram divididos em vários géneros diferentes, porque houve aqui uma grande alteração a nível taxonómico. Normalmente hoje em dia é baseado em análises filogenéticas e afins. E, portanto, o único que reteve o nome original foi o Parus. E porquê é que o Parus fica com o nome e os outros é que mudam? Porque se aplica, já falei nisto na sessão do cartaz, há uma regra que se chama a regra da precedência, que faz parte dos códigos do ICZN, que é o International Code for Zoologic Nomenclature. Acho que é isto, se não me estou a enganar na sigla. Portanto, há um código para os nomes dos seres vivos para não haver atrapalhadas e confusões e enganos. Portanto, e uma das regras diz que é a regra da precedência, ou seja, o nome que entrou em primeiro lugar prevalece. E o que é isto do nome que entrou em primeiro lugar? Há vários chapins, os primeiros foram dados por Linneu, depois outros foram dados por outras pessoas, mas o que apareceu primeiro nos registros é aquele que retém o nome, porque digamos, é o género, é a espécie tipo, neste caso progénero, que é progénero de pares. E o primeiro dado por Linneu foi o chapim real. E, portanto, o chapim real mantém-se no género de pares porque é o mais antigo. Os outros, digamos, como chegaram depois, ficaram lá pendurados, passa a expressão. Mas são mais recentes em termos de classificação e, portanto, quando há uma mudança, uma divisão de um género em duas, o mesmo se aplica quando há uma divisão de uma espécie em duas. Quando há uma divisão do género em duas, então aquela que é mais recente é a que muda de género. E neste caso foi o chapim azul que passou para o género cianistes. Okay. E esta espécie, pelo que eu percebi, é basicamente uma espécie europeia
ocupa quase toda a zona praticamente toda a Europa, eu diria até que é do Paleártico Ocidental, porque ela vai também para o Norte de África, e ocorre nas Canárias ainda. E aqui a subespécie que nós temos não é a subespécie nominativa. Não, até tem um nome estranhíssimo, que é o Cianistes ceruleus Ogliastrae. E eu, na altura, vi esta palavra, até foi um bocadinho quando estava a preparar esta sessão. Como sabes, eu interesso-me bastante pelo tema dos nomes científicos, mas eu vi Ogliastrae. O que é isto? O nome não me dizia absolutamente nada. E então fui procurar. E quando procurei, descobri que Ogliastra é o nome de uma região da Sardanha. E da Sardanha porquê? Porque a subespécie que ocorre cá, que é, então esta subespécie, é esta Cianistes ceruleus Ogliastrae, ocorre no sul da Península Ibérica, na Córsega e na Sardanha. Portanto, é esta subespécie. O sul da Península Ibérica que apanhará a maior parte de Portugal. Não sei se no norte será esta espécie, porque a subespécie nominal, que é o Cianistes ceruleus, ocorre numa grande parte da Europa e vai até ao norte de Espanha. Mas eu não sei exatamente onde é que está o limite, até porque estes limites entre subespécies, às vezes quando a distribuição é contínua, os limites são um bocadinho difusos, porque há uma zona de transição em que há uma espécie de intergradação. Intergradação é quando duas subespécies se misturam. Mas Exato. Pronto, grosso modo em Portugal temos então esta Ogliastrae, que vai buscar o nome à Sardanha, que se calhar é onde esta subespécie foi descrita pela primeira vez. Portanto, Cianistes ceruleus Ogliastrae é a que nós temos cá. E já agora, ainda sobre a história da taxonomia, ainda há aqui mais uns apontamentos engraçados para dizer. Um deles é que este género Cianistes, portanto, a espécie foi descrita inicialmente pelo Linneu, mas o género Cianistes aparece mais tarde, mas não é recente, aparece descrito pela primeira vez por um senhor chamado Kaup em 1829. Repara que às vezes estas alterações taxonómicas que nós estamos a assistir hoje em dia não são sequer inovações. Já no passado tinha havido propostas de separações, depois juntaram-se outra vez e depois voltam a ser separadas. Às vezes andam nisto 2 ou 3 vezes. Porquê? Porque nem sempre os taxonomistas são de acordo sobre se faz ou não faz sentido ter um género. Portanto, há alterações que depois revertem e depois voltam a aparecer, e isto acontece com uma data de espécies. Portanto, este género não foi inventado agora, ele foi recuperado, um género que já tinha sido proposto no século XIX. Limitaram-se a fazer uma demonstração daquilo que era já uma constatação antiga. Exato. O que acontece é que, claro que no século XIX, se calhar os argumentos para separarem géneros diferentes não seriam tão profundos como são hoje em dia. Mas quando de repente se faz uma análise e se vê que esta espécie, afinal, deve estar classificada a um género diferente, nessa altura vai-se buscar o nome que já tinha sido proposto para esta espécie, não se vai inventar um novo. Ou seja, já alguém tinha proposto o género no passado, e se chega à conclusão que faz sentido estar no outro género, então vai-se usar esse nome que já foi proposto. Mais uma vez, a regra da precedência, não é? A funcionar, porque o nome já tinha sido proposto, já lá estava. Portanto, a menos que o nome fosse inválido, ou seja, se fosse um nome que não podia ser proposto por alguma razão. A outra questão engraçada sobre a taxonomia tem a ver com a situação das Canárias e do Norte de África, é que o chapim azul, na verdade, eu estava a dizer que ele ocorria no Norte de África e nas Canárias, mas isto que eu disse era assim, mas já não é. Porque, entretanto, ele foi partido em 2. Temos a espécie, não é subespécie, temos a espécie europeia, que é o chapim azul, e depois temos o chapim, agora já não me lembro qual é o nome português que a gente deu para isto, mas acho que é o chapim magrebino. Se não me engano. Foi mesmo a nível da espécie, então, que ele foi separado. Da espécie, foi partido em 2, portanto, passou a ser o Cianistes de Tenerife. E o Tenerife, que vem da ilha de Tenerife, nas Canárias. E o Cianistes de Tenerife ocorre nas Canárias e no Norte de África. Norte de África, desde Marrocos até à Líbia, se não me engano. Ora, isto tem aqui uma história engraçada, porque eu estive nas Canárias há 20 anos e estive lá em casa de um ornitólogo que, na altura, não sei porque, falámos de chapim azul, porque o chapim azul, nas Canárias, na altura, tinha 4 subespécies. 4, que é quase uma em cada ilha. As Canárias são 7 ilhas. Agora já não são 4, são 5, mas aqui em termos de recente. Mas havia 4. E ele disse-me, agora há uma pessoa que está a fazer uma tese de doutoramento a propor a separação destas 4 subespécies em espécies distintas.
E eu ri-me, porque já na altura estava a ver esta corrente de estar a separar tudo. E depois a seguir ri-se também e diz assim, depois deles terem sido separados, vai aparecer alguém a fazer outra tese de doutoramento a propor que se junte tudo novamente. Portanto, enfim, isto levado um bocadinho ao exagero, mas às vezes é isto que se passa. Bem, o que é que acontece? Ele não foi separado em 4 espécies distintas, mas o que aconteceu foi que os das Canárias, juntamente com os do Norte de África, foram separados dos do continente. Dos do continente, peço desculpa, não, dos da Europa. Portanto, passou a ser Cianistes Tenerife, com 4 subespécies nas Canárias, que entretanto passaram para 5, porque cada Grande Canária passou a ser separada das restantes, e depois até mais 2 no Norte de África, portanto, que é um na Cirenaica, na Líbia, e outro em Marrocos, que acho que é o algeriense. Estou a citar de cor, mas acho que é isso. E depois 5 subespécies das Canárias, que é o Palmensis, o Ombriosos, o Degener, o Tenerife e outro na Gran Canária que tem um nome recente, que tem o nome de uma ornitóloga alemã, acho. Portanto, 7 subespécies. Esse agora já não faz parte do chapim azul, é o chapim, penso que é magrebino, se não me falha a memória. O nosso tem esta espécie, tendo uma distribuição como tem, também tem uma coisa curiosa que não tem propriamente hábitos migratórios, não é verdade? Está uma residente cá não. Agora, o que acontece com estas espécies residentes, e sobretudo estas que têm uma dieta, enfim, parcialmente insetívora, parcialmente, e que vão até latitudes muito elevadas, onde às vezes os invernos são rigorosos, em certos anos as populações muito lá para cima, para a Suécia, etc., em certos anos podem migrar e vir por aí abaixo, em números variáveis. Eventualmente até podem chegar cá abaixo, embora não seja muito frequente. Agora, os nossos mexem-se muito pouco. Mesmo em localidades como Inglaterra, eles são essencialmente sedentários. Portanto, até menos que eu acho que se mexem menos que o chapim real. São bichos que se mexem relativamente pouco. Farão alguns movimentos de dispersão, como é normal em qualquer juvenil de quase todas as espécies. Sim, mas não é aquela. Não são movimentos muito amplos, não. Uma coisa que se verifica também muito com os chapins, e não só, também com outros canídeos, com os bichos residentes, os bichos que não migram para a África, mas isto que eu vou dizer até se verifica mais em latitudes mais elevadas, é que no inverno juntam-se em bandos mistos, nós outro dia falámos disto a propósito dos pintacilgos nos campos, mas os bichos florestais também podem fazer bandos mistos, de chapins e trepadeiras e outras coisas, que andam por aí a percorrer as florestas à procura de alimento. Portanto, também se juntam para serem mais eficazes na busca de alimento e eventualmente para se protegerem dos ataques de predadores, como por exemplo os gaviões, que são bichos que caçam em florestas, e portanto estar em grupo, como eu já disse outro dia no caso do pintacilgo, estar em grupo, por um lado proporciona uma defesa coletiva maior, porque há mais olhos a ver, e por outro lado ajuda na estratégia de encontrar alimento. Falar em defesa, eu achei piada uma das coisas interessantes que contigo agora aqui a preparar-me para esta nossa conversa, que o chapim azul em particular é muitas vezes utilizado por outras espécies precisamente como fonte de alarme. Sim, eles são muito vocais, né? E portanto acabam por dar muito nas vistas. Sim. É engraçado. Em Portugal estes bandos também estão documentados para o norte, por vezes. Para o norte, por exemplo, no Atlas da Peneda Gerês já se verificou que eles podem formar bandos juntamente com trepadeiras e estrelinhas. Mas no sul não há muito esse registro. Eu também acho que no norte já tem um bocadinho de invernos mais rigorosos e eu acho que em sítios onde as temperaturas estejam mais baixas e onde haja mais escassez de alimento, existe mais tendência para as aves se agregarem assim em bandos durante o inverno. Em termos de habitat, esta ave é uma ave que, pelos vistos, gosta muito de florestas com árvores do tipo quercus, mas folhosas, sim, são as mas folhosas. Também tem a particularidade de se dar muito bem em ambientes urbanos, o que a torna excelente para efeitos de observação, não é? Quer dizer, elas vão para ambientes urbanos porque elas gostam de folhosas, como eu estava a dizer. Em ambientes urbanos há toda a espécie de folhosas, muitas delas exóticas. Eu recordo-me nos tempos em que andávamos no técnico, eu não morava muito longe do técnico, porque eu ia a pé e subia ali a Alameda, e recordo-me, nessa altura já estava a começar a interessar-me pela observação de aves, recordo-me um dia que ia a descer do técnico a caminho de casa, e ouvi um chapim azul e depois olhei, ele estava a alimentar-se numa daquelas árvores que há ali na Alameda, que são os lódons bastardos, que são os Celtis australis, e cheguei depois a vê-los também noutras avenidas, ali na zona das Avenidas Novas, portanto é uma espécie que facilmente se adapta a ambientes urbanos. Curiosamente, eles são mais escassos em resinosas, ao contrário dos outros chapins. Os chapins azuis vão muito pouco a resinosas.
Aparecem às vezes em Pinhal, mas não é nada frequente. E quando nós olhamos para o mapa de distribuição do Atlas, eles estão por todo o país, no continente, mas no litoral norte, aquela zona ali entre Porto e Viana do Castelo, são muito mais escassos. Não sei se terá a ver com o tipo de arborização, eu penso que há lá algumas folhosas também, há algumas zonas com carvalhos e com chopos, etc. Mas é uma zona onde há muito menos. De resto, há muito por todo o país. Agora há menos onde há pinhais, isso é uma coisa que já se sabe há bastante tempo. Depois há uma avezinha pequenina, mas que, dado o seu comportamento extremamente irrequieto, até acaba por ser uma ave que é interessante de observar. Inclusive é uma malabarista autêntica, não é? E até vou deixar aqui uma curiosidade que eu li aqui há tempos num livro inglês que chama a atenção para uma coisa que eu por acaso nunca tinha visto com atenção, mas que se nós pensarmos um bocadinho é incrivelmente óbvio, incrivelmente óbvio. Eles andam muito nas árvores, em folhosas, como eu disse, é um habitat que é muito partilhado pelos sapiens reais, portanto eles competem um bocadinho no mesmo habitat. Mas, no entanto, embora nem seja raro ver na mesma árvore um sapim real e um sapim azul, eles normalmente não se pegam uns com os outros. Engraçado, não andam à bulha, não é habitual vermos sapins reais a pegarem-se com sapins azuis. E o que esse livro dizia é uma coisa que eu de repente pus-me a pensar e disse, realmente isto é tão óbvio, que é assim, os sapins azuis, se fores ver, andam quase sempre na copa das árvores, lá nos raminhos lá de cima, naqueles raminhos pequeninos. E os sapins reais andam sempre na metade de baixo, ao pé do tronco, nos ramos laterais mais baixos, não andam lá no topo das árvores. Portanto, embora eles partilhem a mesma árvore, um está no andar de cima, outro está no andar de baixo e, portanto, não estão a competir, estão a explorar nichos diferentes na mesma árvore. E realmente, eu passei até a estar mais atento e isto é muito verdade. Os sapins azuis andam lá sempre em cima, que não quer dizer que ocasionalmente não possam descer, mas de uma forma geral há ali uma segregação. Se te dividires a árvore ao meio, o sapim real está na metade de baixo e o sapim azul está na metade de cima. É muito engraçado. Que é uma forma de... Nós sabemos que as espécies exploram diferentes nichos e aqui é possível dividir a árvore em dois andares, né, que fica metade para cada um e eles estão ali felizes e contentes. Aparentemente dão-se bem com esta divisão. Cada macaco no seu galho. Exatamente, mas a coisa resulta, porque há outras espécies que vão entrar em competição, mas aqui entre os sapins reais e os sapins azuis parece-me que isto funciona mas depois bem. também tem aquele comportamento interessante malabarístico, que é a capacidade que tem, por exemplo, de se pendurar numa pata só à procura de alimento, ou, por exemplo, andar a trepar nos troncos para cima e para baixo, quase como uma trepadeira. Sim, eles penduram-se muito também de barriga para cima enquanto estão ali a explorar. São muito acrobáticos, isso não há dúvida nenhuma. Uma das coisas interessantes também que eu com que me cruzei aqui na minha pesquisa foi que eles têm também alguma capacidade de transmitir conhecimento para as suas proles, nomeadamente com atitudes interessantes, como por exemplo aconteceu em Inglaterra quando eles começaram a habituar-se a abrir as tampas das garrafas de leite, as tampas, entenda-se, aquela sim, película de alumínio, não é? Para chegar à nata, porque eles, pelos vistos, também gostam assim dessas gorduras. sim. Há sempre assim umas capacidades de aprender a tirar partido das novas oportunidades. E pronto, temos então aqui mais uma conversa sobre aves, que concluímos então com um agradecimento a todos os que nos ouviram e despedimos até à próxima. Obrigado, Zé. Venha ao próximo.